Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre uma dica importante para quem deseja ler a Bíblia. É importante que você saiba escolher uma Bíblia. E uma coisa que sempre perguntam é como escolher uma Bíblia de estudo. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em escolher uma Bíblia de estudo, uma versão ou outra. E às vezes elas não sabem se isso é importante realmente e dão muito valor à Bíblia de estudo. Alguns pastores costumam recomendar que as pessoas usem Bíblias de estudo para estudar, para dar aulas na IBD. Pode ser bom e pode não ser. Na minha opinião, eu acho que Bíblias de estudo com comentários, elas são próprias para quem tem formação religiosa teológica, no caso. Se você não tem uma formação teológica, isso, do meu ponto de vista, pode até te prejudicar, de certa forma, no entendimento do que você está lendo. Porque você não vai conhecer a corrente teológica que aquela pessoa está se referindo, ao que ela está tratando propriamente ali. Isso pode gerar alguns problemas no entendimento. Por exemplo, nós temos o método histórico-gramatical para estudar as Escrituras. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, de verdade, que não muda, que não erra, mas usamos os recursos da história para compreender a situação em que estava e a gramática, ou seja, o que está escrito na Bíblia, realmente escrito, o que está escrito, e entendemos as Escrituras dessa forma. Tem algumas pessoas mal intencionadas dizendo que todos os evangélicos usam o método histórico-crítico, que é o quê? Não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus em si, e que nesse método histórico-crítico eles procuram achar até erros na Bíblia, digamos assim, né? E esse método histórico-crítico é uma coisa posterior ao método histórico-gramatical, certo? Então, quando você ouvir alguém falando método histórico-crítico, geralmente são os católicos que fazem isso. Eu costumo dizer que os evangélicos usam o método histórico-crítico, mas nunca assumem o bando de teólogos católicos que usam o método histórico-crítico. Tem um vídeo do pastor Augusto Nicodemos que ele explica muito bem, porque ele é um professor de seminário, ele explica muito bem o que é o método histórico-crítico, né? E faz um contraponto com o método histórico-gramatical e com o método geralmente usado por analogia, né? Que os católicos usam pela autoridade do Papa, como se o Papa fosse um substituto de Cristo. Então isso aí não é o nosso assunto. Só estou fazendo esse alerta porque estão falando muito disso, desse método, tentando confundir a mente das pessoas, dizendo que os evangélicos usam o método histórico-crítico. Não! Teólogos entre as igrejas evangélicas e na igreja católica usam o método histórico-crítico, mas a sua maioria dos teólogos mais conservadores na igreja evangélica, de um modo geral, usam o método histórico-gramatical. Tome cuidado com isso, porque isso é uma maledicência que estão usando. Eu vou colocar o link do vídeo do pastor Augusto Nicodemos na descrição desse vídeo, que ele explica muito bem essa situação com mais detalhes acadêmicos, digamos assim, se for do seu interesse. Tem um outro vídeo editado dele, desse mesmo vídeo, já está editado, está com os cortes. E se você observar, é um grupo que é contra o método histórico-crítico. Até aí nada demais. Mas eles cortam todos os momentos em que o pastor Augusto Nicodemos mostra que há um vínculo entre os teólogos católicos e o método histórico-crítico. Ou seja, é uma edição tendenciosa. Então, veja bem, o método histórico-crítico é só um método, ele é usado por qualquer um. Não significa que ele seja a marca de uma igreja, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Mas pensando em escolher uma Bíblia de estudo, este é um problema. Por isso que eu falei isso do método histórico-crítico e histórico-gramatical. Porque você não sabe qual o método que aquela pessoa está usando. E além disso, você não sabe quais doutrinas ela está esposando muitas vezes. Então, às vezes, a pessoa traz um arcabouço de doutrinas e traz também um método que não é muito compatível com o que a tua igreja entende como verdade. Às vezes até um certo ponto de vista político ocorre nesses comentários. E deve-se tomar cuidado com comentários, portanto. Mas agora, depois de colocar todos esses problemas, como podemos escolher
melhor uma Bíblia de estudo. Eu digo, não escolha uma Bíblia de estudo, escolha uma Bíblia com referências. Uma Bíblia com referências. Se você pegar uma Bíblia, você pode ver que ela tem uns números sobrescritos. Às vezes são números e às vezes são letras. Dependendo da editora, muda um pouquinho a convenção. Ou ela tem números sobrescritos a um texto da Bíblia, ou então tem letrinhas, né? Letra A, letra B, letra C. E esses números fazem referências a uns textos que estão no rodapé, que são apenas referências de outros pontos da Bíblia. Outros lugares da Bíblia onde aquela mesma ideia também é abordada. É uma forma de você fazer uma ligação sistemática entre as ideias da Bíblia. Ou seja, você mesmo vai interpretar, porque a Bíblia, por princípio hermenêutico, exegético, é a sua melhor intérprete. Então, se você pega essas referências e vai até essas referências e compreende o que um texto está dialogando com o outro e esclarecendo o outro, isso é melhor do que você procurar uma Bíblia com comentários. Não estou dizendo que a Bíblia com comentários seja tremendamente ruim, pode ajudar, mas eu acho que é mais aconselhável uma Bíblia com comentários para aqueles que têm formação teológica. Você pode escolher dentro dessas Bíblias de estudo, né? Que não tem comentários, mas é uma Bíblia de estudo, é a Bíblia de referências de Thompson. É uma Bíblia que tem o maior número de referências cruzadas possíveis, que eu conheça. Essa Bíblia de referências de Thompson, ela pega um versículo, ela coloca um símbolo ao lado, um número que simboliza vamos dizer assim, uma lista sistemática de outros versículos que referem àquele assunto, e você vai ao final e encontra todos aqueles versículos e pode comparar texto com texto da Bíblia. Compara um texto com o outro e você vai entender melhor aquilo pela sua própria compreensão, pela doutrina que seu pastor ensinou a você. Você vai poder analisar e comparar e chegar a conclusões muito boas através de uma Bíblia com boas referências. Você pode encontrar algumas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem bastante referências, outras Bíblias mais simples, mas se você quiser uma Bíblia mais avançada, eu aconselho que você compre a Thompson e não uma Bíblia com recursos de comentários propriamente dito. Se você quiser usar comentários, antes de usar os comentários, vá na Thompson. Veja todas as referências possíveis. Depois que você ver todas as referências possíveis, aí você pode usar o comentário. Nunca, repito, nunca use o comentário antes de ver as referências. Primeiro as referências, depois o comentário. Bom, vamos parar por aqui que o vídeo já está ficando um pouco longo. Fiz então, portanto, uma digressão sobre essa questão dos métodos, né, que podem diferenciar nos comentários e pontos de vista doutrinários, até políticos, envolvidos nos comentários. Além disso, temos o erro do homem, que nós vemos nos comentários, e mostrei para você que existem as nossas referências cruzadas, que nos ajudam a entender melhor o texto bíblico, que, por princípio, interpreta a si mesmo. E ainda indiquei a você a Bíblia de referência de Thompson, que vai te ajudar a encontrar o maior número de referências possível. Espero que isso ajude você nos seus estudos sobre a Bíblia e que possa ajudar você a ser um melhor professor de escola bíblica dominical e um melhor cristão. Que Deus abençoe rica e abundantemente com a palavra de Deus em sua vida. Amém.